Olá, eu sou André Roncalha e esse é o Comentário Econômico da Semana. Tivemos uma semana cheia de eventos, muitas notícias. Eu vou aqui alinhar algumas delas para vocês, para a gente entender o que está acontecendo no mundo afora e aqui no Brasil. Essa semana, a Organização das Nações Unidas para a Cooperação no Comércio e do Desenvolvimento veio a público para alertar que um retorno à austeridade, antes de garantir a segurança econômica dos países, pode jogar o mundo numa rota catastrófica. Segundo a organização, a gente tem que resolver condições pré-existentes à pandemia antes de a gente avançar numa rota de consolidação fiscal. Essas condições seriam a hiperdesigualdade, a estagnação salarial no mundo desenvolvido e o subemprego também no mundo em desenvolvimento, sem mencionar o elevado nível de endividamento, tanto do setor público quanto do privado, em todas as economias. Até mesmo o JP Morgan, o grande banco de investimento, divulgou um estudo em que ele mostra que um recurso rápido à austeridade fiscal no pós-pandemia pode simplesmente anular todos os benefícios dos pacotes monetários e fiscais que foram lançados em contrapartida, né, ou em contra-ataque às consequências econômicas da Covid-19. Joseph Stiglitz, o Prêmio Nobel de Economia, também veio reforçar esse coro dizendo que responder à pandemia com mais neoliberalismo, e aí ele usa o caso do Brasil como exemplo, pode ser trágico. E aí nesse novo cenário, o economista sugere que a gente foque na promoção de direitos sociais, que a gente imponha o maior controle a bancos e às corporações e também use do poder do Estado de emitir moeda para gerar mais empregos. Evidentemente, esse tipo de visão que está ocorrendo no mundo afora acaba penetrando pouco aqui no Brasil, em particular na equipe econômica. Guedes vai buscando cada vez formas mais criativas de financiar o pacote de reeleição de Bolsonaro, chamado de renda cidadã, e chegou inclusive a ventilar a proposta de uma moratória do pagamento de precatórios, que são dívidas que o Estado acumula por ter perdido ações na justiça contra empresas e cidadãos. Ao fazer isso, o mercado reagiu muito mal e a equipe econômica voltou atrás. Mas também, quase simultaneamente, na mesma reunião, chegou-se a cogitar usar recursos do Fundeb, né, para fazer o financiamento desse pacote desse novo programa de renda cidadã. Mas os parlamentares e prefeitos acabaram reagindo, montando uma frente contra a ideia e aí novamente o Ministério da Economia voltou atrás. Isso tudo porque a adoção do teto de gastos ou prensa de gastos como uma âncora fiscal não dá trégua, ela não deixa nenhuma forma de você aumentar os gastos, exatamente porque os gastos estão bloqueados pela medida, pelo teto. Então, o ministro da Economia fica sem muita alternativa a não ser gerar algum drible aí do teto de gastos, né, e violar algum preceito constitucional em termos de financiamento dos direitos sociais. E o mercado já avisou que não está gostando dessas medidas do Guedes. Inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, veio a público essa manhã, ou ontem, agora não sei, e avisou que vai subir a taxa de juros caso haja tentativa de driblar o teto. No setor externo, o real é a moeda que mais perdeu valor em 2020, superando até o peso argentino. Entre as 33 divisas mais negociadas no mundo, o real foi aquele que teve maior perda, cerca de 40%. O segundo colocado, que foi a lira turca, teve uma perda de cerca de 30% perante o dólar. Os efeitos dessa depreciação persistente, né, eles já vão aparecendo nas contas externas do Brasil e também no mercado interno, como foi o caso que a gente viu nas últimas semanas, a inflação dos alimentos. A balança comercial de setembro teve um resultado positivo, mas muito por conta da queda que as exportações tiveram, que foi menor do que a queda das importações. Como a balança é o saldo dessas duas forças, então a gente teve, né, exatamente um resultado positivo, mas não necessariamente por uma causa boa, porque o volume de comércio internacional diminuiu. A elevação das vendas externas de commodities superou a queda nas vendas da indústria de transformação, e isso também sinaliza a retomada chinesa e os efeitos que ela tem em termos de superaquecimento no mercado de commodities no plano internacional. E isso acaba reforçando aquilo que nós conhecemos por doença holandesa aqui no nosso país, ou seja, a nossa tendência crônica, né, a concentrar recursos na produção
de bens primários com baixo conteúdo tecnológico. E aí, em mais um deslize desenvolvimentista, mas nesse caso, novo desenvolvimentista, o Guedes chegou a sugerir a tributação de exportações de commodities agrícolas e minerais. Não tem nada de revolucionário nisso, vários países já fazem essa tributação para corrigir isso que é entendido como uma falha de mercado, que é essa tendência muito crônica a se concentrar, a jogar muito recurso num setor ou num mercado que gera apenas produtos com baixo conteúdo tecnológico. No plano do emprego, a gente tem um recorde em termos de taxa de desocupação, né, a maior alta que nós tivemos desde o início da série histórica em 2012. Tivemos também um aumento da taxa de subutilização da força de trabalho, que são as pessoas disponíveis ao mercado, mas que por algum motivo não conseguem encontrar uma vaga adequada. Isso já atinge 33 milhões de pessoas. A tendência é que esse resultado, conforme a economia vá reabrindo, tende a piorar, se agravar, porque as pessoas que hoje não estão procurando emprego vão retornar rapidamente para o mercado de trabalho. Então, essas estatísticas tendem a dar um repique. Mesmo assim, os dados do CAGED vêm mostrando que, pelo segundo mês seguido, o país criou, então, postos de trabalho mais do que ele eliminou. E aí, em agosto, a gente teve a criação de 250 mil vagas com carteira assinada. O problema é que no acumulado de janeiro e agosto foram fechadas 850 mil vagas. Isso significa, então, que a gente ainda tem um longo caminho até recuperar os empregos que foram perdidos. No caso da indústria, que foi o setor que mais puxou a criação de empregos, a gente teve a criação de cerca de 90 mil vagas de empregos. E, em segundo lugar, ficou a indústria extrativa, que abriu apenas 906 vagas. E é isso que é importante a gente ter em mente. Note que o setor extrativo foi um dos setores que mais cresceu. E, mesmo assim, ele cria muito poucas vagas, porque ele é muito mecanizado. Então, não é um setor que, apesar de ter uma pujança econômica, ele não consegue gerar muitos empregos para a gente. No setor de serviços, a gente teve o segmento de atividades administrativas, criando aí cerca de 35 mil novas vagas, e o setor de atividades profissionais, científicas, técnicas, com cerca aí de 12.500 novas vagas. Porém, o setor de alojamento e alimentação, que continua, né, a sofrer queda aí de cerca de 14 mil vagas. E esse setor é o setor que afeta mais especificamente o gênero feminino. Então, as mulheres são mais afetadas no setor de alojamento e alimentação, como os dados do FMI recentemente mostraram. E aí, finalmente, o segmento da educação também teve uma demissão líquida de cerca de 7.600 trabalhadores, reforçando, infelizmente, essa demora do nosso setor educacional em retomar suas atividades, que é muito mais um problema de planejamento, né, das nossas autoridades, do que em si um problema de risco da atividade, muito embora esse risco esteja presente. Em agosto de 2020, a produção industrial cresceu, então, 3,2% frente a julho, mas no ano a gente tem uma perda acumulada aí de 27%. Então, ainda a gente vai ter um caminho até retomar essa perda no setor industrial. O destaque positivo foi a produção da atividade de veículos, que subiu 19%, e os bens de consumo duráveis foram daqueles que mais cresceram, retomando aí uma parte da perda acumulada no ano. Então, essas são as principais notícias para a semana. Eu queria apenas deixar aqui um convite a vocês para darem uma olhada que segunda-feira a nossa Constituição Cidadã de 1988 completa 32 anos. E eu deixo aqui o convite para vocês para assistir a live que eu fiz no meu canal no YouTube com 3 grandes especialistas em que a gente discutiu os conflitos entre a política econômica e a Constituição. E a Constituição é exatamente o nosso marco civilizatório, né, depois da ditadura militar, e é por isso que é muito importante a gente defender para que a gente consiga promover maior, vamos dizer, a parte, o atendimento dos interesses de uma parte maior da sociedade, para além daquilo que o mercado entende que é a sua tarefa. E isso é muito importante porque a gente está falando exatamente das populações que são menos protegidas, né, pelo mercado de trabalho, são aquelas que não conseguem concorrer em pé de igualdade
na economia. Então, por isso, o Estado ele é o promotor do desenvolvimento, ele é o promotor da igualdade na medida do possível e por isso a gente deve defender a nossa Constituição cidadã das investidas que muitas vezes ocorrem por parte do mercado financeiro, do mercado que é míope e por conta também do populismo que eventualmente pode afetar a nossa política. Com isso eu deixo um grande abraço para vocês e a gente se vê na semana que vem. Até lá!